Este é o som do Domínio da Guerra, da Rádio Observador, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bom dia, General. Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindo. O ataque a Odessa e aos portos ucranianos, é sobre isso que vamos começar a falar neste Domínio da Guerra. Com o fim do acordo dos cereais no Mar Negro, a Federação Russa parece ter iniciado um novo capítulo de bombardeamentos às infraestruturas ucranianas, desta vez com particular foco nos portos ucranianos, na cidade de Odessa. General, que ponto de situação podemos fazer e que respostas podem ser articuladas tanto pela NATO como pela União Europeia? Pois, muito bem. Vivemos tempos muito preocupantes, porque, na verdade, Odessa beneficiou até agora de uma cobertura que não era uma cobertura do seu sistema de defesa antiaérea, mas era a cobertura que lhe dava o acordo dos cereais. O acordo dos cereais era benéfico para um conjunto muito significativo de atores do sistema internacional. Em primeiro lugar, para a Ucrânia, naturalmente, que via aqui a possibilidade de regressar aos mercados depois de vários meses em que a invasão por parte da Federação Russa do seu território a sul tinha inviabilizado as suas exportações. Isto tinha levado a um aumento muito significativo dos preços no mercado mundial dos cereais e, em boa altura, quer a Turquia, quer as Nações Unidas fizeram uma intervenção junto da Federação Russa no sentido de regularizar a situação. E, portanto, havia pelo menos 3 entidades às quais este acordo era benéfico. A Ucrânia, a União, as Nações Unidas, que regressavam de alguma maneira a um certo protagonismo internacional, que tinham perdido porque não tinham sido capazes de evitar ou de intervir neste conflito, e também a Turquia como um ator geopolítico e geoestratégico do ponto de vista regional muito interessante. A Rússia nunca tinha gostado deste acordo. Nunca tinha gostado porque a sua intenção era liquidar a Ucrânia. E, nesse sentido, a sua manobra de combate, de guerra económica à Ucrânia, fazia sentido que não assinasse este acordo. Mas porquê é que assinou, então, este acordo? Assinou por 3 razões. A primeira razão foi um certo clamor internacional, quando se verificou que a invasão da Federação Russa ao território da Ucrânia tinha um impacto muito significativo nos preços dos cereais no mercado mundial. Ora, a Rússia sentiu que este clamor poderia ser prejudicial aos seus interesses, também de natureza diplomática, da sua inserção no sistema internacional, e, portanto, sentiu que talvez devesse assinar este acordo. Depois, a segunda questão tinha também a ver com o facto de estes acordos lhe permitirem renegociar todos os 3 meses, todos os 4 meses, todos os 2 meses, lhe permitia voltar à mesa das negociações. Ora, como havia um conjunto de sanções que estavam aplicadas à Federação Russa, poder regressar a levantar outra vez o problema da renegociação das sanções parecia-lhe também um aspecto muito positivo. Por isso, à medida que o acordo foi avançando, os tempos foram reduzindo, porque isso permitia retornar mais vezes às negociações. E depois, porque recordemos que estávamos numa fase, no ano passado, estávamos numa fase em que a União Europeia estava a implementar pacotes sucessivos de sanções. Ora, a certa altura, a Federação Russa teve receio que esses pacotes de sanções passassem a incidir também, quer sobre os seus fertilizantes, quer sobre a exportação dos seus cereais ou da sua maquinaria agrícola. E, portanto, perante estes riscos, aceitou uma coisa que não gostava e não queria aceitar, que era o acordo dos cereais. Entretanto, porquê é que o rompeu? Bom, rompeu por causa da Cimeira, podemos falar disso mais à frente, mas rompeu por causa da Cimeira. Porque estava-se a aproximar a Cimeira e não havia matéria muito significativa que desse relevo à intervenção política por parte de Vladimir Putin. Bom, porquê estas consequências? Bom, a Ucrânia tinha, com os seus limitados, porque é um território imenso, e com os seus limitados meios da defesa antiaérea, tinha considerado Odessa um local mais ou menos seguro. E, portanto, não tinha feito estender
de forma muito significativa as suas defesas aéreas sobre Odessa. Ora, quando subitamente, à última da hora, a Federação Russa se retira do acordo, passa a dispor de um alvo que eu chamo um alvo de oportunidade. Isto é natural que com o tempo a Ucrânia possa vir a repensar o seu sistema de defesa aérea e a proteger Odessa. Mas há aqui um alvo de oportunidade. É que enquanto isso não acontece, Odessa está muito vulnerável. E por isso a Federação Russa empregou duas estratégias. Uma sobre Odessa em si, porque Odessa não estava castigada. É preciso ver aquilo que se passa nas televisões russas neste momento. O que se passa nas televisões russas é que aquele conjunto muito significativo de comentadores que estão ali nos principais canais não falam de outra coisa que não seja a destruição de Odessa. É preciso destruir Odessa. Isso até vai depois facilitar a sua reconstrução. Portanto, enquanto nós aqui estamos preocupados com a delimitação, a limitação dos estragos naquilo que é considerado um património mundial, na Rússia o sentimento não é esse, é outro. É preciso castigar os ucranianos e, portanto, é preciso destruir Odessa, depois ir-se a reconstruir quando for necessário. E, portanto, aproveitando esta onda também de apoio popular ou de incitamento, pelo menos, parte dos líderes mediáticos, Odessa começou a ser também castigada do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista cultural, etc. Tudo aquilo que são símbolos passam também a ser alvos de natureza legal. E depois os portos. Porque enquanto a Ucrânia não for capaz, e não é uma questão só da Ucrânia, a Ucrânia é o apoio ocidental que nós podemos dar à Ucrânia para poder trazer para a zona de Odessa conjunto de sistemas de artilharia antiaérea que permite dar alguma proteção, pois todos aqueles portos que servem, para a exportação dos cereais vão ser todos destruídos. E quando falo de portos, não estamos a falar só, digamos, dos cais que acolhem os navios. Estamos a falar nos depósitos de cereais. Estamos a falar em todas as infraestruturas de natureza portuária que permitem o carregamento dos navios, etc. E, portanto, nós estamos a entrar aqui numa fase que é aquilo que eu chamei a fase da oportunidade. Enquanto nós, Ocidente, não formos capazes de reagir suficientemente depressa para proteger outra vez Odessa, a Federação Russa vai aproveitar para destruir esta capacidade exportadora. Se no final a Federação Russa for obrigada pelo clamor internacional a regressar aos acordos, a Ucrânia já não vai conseguir exportar, porque, entretanto, fica só as suas infraestruturas vão estar danificadas durante muito tempo. Entretanto, começou ontem e vai decorrer durante o dia de hoje a Cimeira Rússia-África, em São Petersburgo, que vai contar com a presença de delegações de algumas dezenas de países africanos. Que resultado geral podemos esperar disto? Bom, o primeiro indicador de que houve aqui, até por parte da Federação Russa, uma certa diminuição de expectativas tem a ver com a duração da Cimeira. A Cimeira só vai durar 2 dias. Porquê é que só dura 2 dias? Porque Putin não vai receber as delegações todas, vai receber basicamente os chefes de Estado. Ora, como o número de chefes de Estado é muito pequeno, uma cimeira com muitos dias ficava sem programa. E, portanto, a cimeira, teve de ajustar. A cimeira teve que ser ajustada ao número de reuniões bilaterais que Putin poderia fazer. Ora, 17 chefes de Estado, enfim, é um número razoável. Mas se compararmos com aquilo que foi o sucesso em 2019, com 42 ou 43 chefes de Estado, vemos que há uma reunião muito significativa. Ou outros eventos do género, não é? Sim. É que, por exemplo, em dezembro, Joe Biden convidou os chefes de Estado africanos para ir a Washington. Foram dezenas de chefes de Estado a Washington. Portanto, não é apenas uma questão de desvalorizar esta cimeira comparando-a com a de 2019. É que também em relação ao poder de atração, este poder de atração de Putin sobre os chefes de Estado africanos foi inferior, muito inferior àquilo que os Estados Unidos tiveram de capacidade de organizar em dezembro. Bom, o que é que tem Putin para dar? Apoio económico não tem, certamente, porque apoio económico é coisa que a Federação Russa precisa ela própria.
também não dispõe de armamento para entregar, porque se ela pudesse, ia buscar o armamento que, entretanto, entregou a estes países. No entanto, ela dispõe de 3 coisas, basicamente. Dispõe de um apoio energético, porque ela é grande produtora de petróleo e seus derivados, gás natural, etc. E, portanto, tem para poder jogar no mercado internacional e no mercado africano. Tem também cereais, e tem os fertilizantes. Os fertilizantes são importantes para o sucesso agrícola em África. E, portanto, é com isto, são estes os seus instrumentos de jogo. Ora, Putin abriu a cimeira com um discurso muito polémico e, do meu ponto de vista, talvez não tenha tido a eficácia que ele julgava. O que é que ele veio dizer? Bom, ele vem dizer que selecionou um conjunto de países e logo aí há aqui uma discriminação positiva para uns e, portanto, negativa para outros, aqueles que vão receber uma ajuda de cereais que ele vai entregar. No entanto, quando ele anuncia a quantidade de cereais, nós às vezes não temos... Os números parecem muito grandes, mas os números são ridículos. Porque 25 mil a 50 mil toneladas não é nada. Só para as pessoas terem uma ideia, um cargueiro, um graneleiro que leva, portanto, cereais, leva qualquer coisa como 60 mil toneladas. Sim. Ou seja, ele com 3 cargueiros cheios distribui os cereais, foi isso que ele prometeu. Isto são poucos mísseis Calibre. O que está aqui, do ponto de vista financeiro, são poucos mísseis Calibre. E agora vejamos o benefício que há em dar apenas 3 cargueiros, 3 navios grandeleiros a distribuir por estes países. Portanto, ele não procurou fazer aqui um grande número de natureza política, mas do ponto de vista efetivo, aquilo que ele ofereceu foi muito pouco. Cabe em 3 cargueiros. Por outro lado, ele está a jogar em dois aspectos que são importantes aqui. Que é, por um lado, jogar naqueles países que estão frágeis e que estão do seu lado. Portanto, ele vai premiá-los. Por outro lado, ele vai castigar os outros. Porquê é que os outros são castigados? São castigados por causa do aumento dos preços. É que o aumento dos preços vai trazer para a zona de desconforto um conjunto de países que até agora não tinha sofrido estes problemas. À medida que aumentam os preços no mercado, o número de países que vai passar a ter problemas aumenta significativamente. E, portanto, ele escolheu esta geopolítica da fome, a geopolítica de jogar com a fome das populações para favorecer governos. Isto é uma abordagem muito diferente daquilo que nós fazemos na União Europeia e no Ocidente. Nós pensamos nas populações. Que populações é que vamos ajudar? Putin não pensa nas populações, pensa que governos é que eu vou poder ajudar para trazer para o meu lado isto. Portanto, há aqui uma enorme jogada política. Essa jogada política é feita certamente através dos cereais, mas o volume dos cereais que está oferecido é um volume muito ridículo em relação àquilo que são as próprias capacidades exportadoras da Federação Russa. General Arno Moreira, vamos à contraofensiva depois de várias semanas sem avanços muito significativos. O final desta semana parece ter trazido aqui algumas boas notícias para as forças ucranianas. O que é que se destaca, General? Há três grandes objetivos aqui nesta guerra conduzida com meios de natureza militar. Uns são de natureza político-estratégica. Os drones sobre Moscovo são de natureza político-estratégica. A destruição da ponte da Crimeia é também um objetivo de natureza político-estratégica. Significa que tem mais impactos do ponto de vista político do que do ponto de vista militar. É pelo sobressalto que causa que obtém os seus efeitos. Depois, há aquilo que eu chamo o combate à logística de teatro. Não é aquela logística que apoia diretamente as forças, mas é a logística que apoia o sistema logístico que apoia as forças. E é, portanto, onde estão as grandes concentrações de material, quer equipamentos, quer combustíveis, quer munições. E, portanto, a Ucrânia tem tido grande sucesso aí.
Mas neste momento começa a desenhar-se uma possibilidade do ponto de vista operacional que até aqui ainda não tinha aparecido depois destas semanas todas, que é a possibilidade de finalmente conseguirem chegar à primeira linha defensiva russa. E há sinais muito positivos, os que tivemos nos últimos 3 dias, de que alguns avanços, sobretudo na zona de Zaporísia, podem fazer aproximar decisivamente as forças ucranianas e a linha da frente, finalmente, à primeira linha defensiva da Federação Russa. Antes da cortina de fumo, o Washington Post estima que sejam necessários 757 anos, 757, e 500 equipas para que se consigam desminar a Ucrânia. General, 757 anos é muito tempo. É muito tempo. Eu não sei se concordo exatamente com esta estimativa, mas ela dá-nos conta, pelo menos, mostra-nos aquilo que é a quantidade de munições que vão ficar por explodir num conflito que ainda não terminou, não é? Portanto, isto é apenas uma estimativa. Agora, a data de hoje. É o número agora. Porquê é que eu digo que o número pode ser um bocadinho, talvez, exagerado? Porque ele é feito com base naquilo que é a experiência que nós temos no Camboja, no Laos, portanto, em países onde a desminagem tem que ser feita individualmente por pessoas. Ora, no território do sul da Ucrânia, que é onde se concentra a grande parte destas minas, são terrenos muito planos, sem árvores e, portanto, a desminagem mecânica pode ser feita evitando que seja feita a desminagem, digamos, individual através destas equipas. Isto vai certamente permitir, com o apoio internacional e com muito dinheiro também metido nisto, permitir uma desminagem que seja bastante mais rápida do que os 757 anos anunciados. O Serviço Federal de Segurança Russo anunciou esta semana que tinha sido interceptado no Mar Negro um cargueiro civil a dirigir-se a portos russos no Mar de Azov e que as análises feitas aos porões tinham permitido identificar vestígios de explosivos. General, que história estranha é esta que esconde este fumo todo? História muito estranha. Primeiro porque a fonte não é credível, não é? O Serviço Federal de Segurança da Federação Russa não é um serviço de informação credível. Depois, a notícia também não é credível. Isto é, ninguém está a ver que a Ucrânia esteja a importar munições através dos cargueiros do Mar Negro, quando ela tem uma fronteira de centenas de quilómetros. É só um motivo para depois justificarem os ataques. Com a Polónia, portanto. Naturalmente que o sistema logístico também das munições não passa certamente pelo Mar Negro. Mas, portanto, mas porquê esta história? Agora, esta história não tem nada nem a ver com explosivos, nem tem nada a ver com esta questão do Mar Negro. Isto tem a ver com a ponte de Kerch. Exclusivamente a ver com a ponte de Kerch. É que a utilização dos drones de superfície por parte da Ucrânia revelou-se um instrumento com credibilidade para provocar danos significativos na ponte de Kerch. O que a Federação Russa já está a imaginar é que possa haver carga metida em cargueiros que fazem o seu trajeto por debaixo da ponte de Kerch em direção aos portos russos do Mar de Azov, que possam conter explosivos. Isto é, uma coisa é enviar uma carga de algumas dezenas de quilos ou poucas centenas de quilos nos drones de superfície, outra coisa é utilizar um contentor ou 2 contentores que vão num cargueiro e que passem por baixo da ponte de Kerch. Portanto, esta história não tem nada a ver com os vestígios dos explosivos. Significa apenas que a Rússia está a dar uma sinalização de que está atenta àquilo que é o conteúdo dos cargueiros, dos navios graneleiros, etc., que passam debaixo da ponte de Kerch, no sentido de sinalizar que nós estamos atentos a esta manobra, façam favor de não tentar repetir esta manobra. Isto levantou-me uma coisa que tem a ver com os tabletes de chocolate. Já me vai fazer é um momento agora. Isto tem a ver com os tabletes de chocolate, sim. Porque ontem estava de volta de uma tablete de chocolate e reparei que... Estava de volta de uma tablete. E reparei que na parte de trás da tablete de chocolate dizia assim, pode conter
vestígios de frutos de casca dura. Porquê? Porque isto tem a ver com os processos de transporte. Claro. Os navios grandeleiros num dia levam cacau, no outro dia levam trigo, e portanto dentro daqueles porões vão-se misturando certamente pequenas quantidades. É por isso que depois aparecem estes anúncios nas tabletes. Mas atenção, agora também pode conter vestígios de explosivos. Se acreditarmos... Cuidado com o que comes. Cuidado com o que comes. Pode conter vestígios de explosivos. Vai aparecer agora nos rótulos dos tabletes. Esta manhã colocamos o nosso ponto de mira sobre a visita de Sergei Shoigu à Coreia do Norte para o aniversário do armistício da Guerra da Coreia. Isto não foi apenas uma simpática visita protocolar? Não foi, até porque ele foi recebido ao mais alto nível, tratado praticamente como um chefe de Estado, sim, recebido pelo líder norte-coreano. E teve oportunidade de passear numa exposição, num grande salão de exposição daquilo que é a indústria militar norte-coreana. Ora, esta semana houve dois acontecimentos interessantes. Por um lado, a Federação Russa continua a insistir na narrativa de que está a produzir muito mais do que aquilo que produzia e que, portanto, a sua indústria militar está a corresponder àquilo que são as necessidades de consumos da guerra. Mas nesta mesma semana isto está desmentido por dois fatores. O primeiro é que começaram a aparecer esta semana no Teatro de Operações granadas de morteiro oriundas de Myanmar, da Birmânia, o que significa que a Federação Russa está à procura de outros fornecedores também para as suas munições. E esta visita, que foi feita agora à Coreia do Norte, foi antecedida na televisão por um conjunto de especialistas a falar sobre que tipo de equipamentos é que a Coreia do Norte poderia fornecer à Federação Russa. Ora, essa listagem tem mais de 20 tipos de equipamentos que são compatíveis com aquilo que são as capacidades operacionais da Federação Russa. Portanto, há ali um mercado enorme na Coreia do Norte que a Federação Russa vai querer certamente aproveitar, e quem está muito satisfeito com isto é a Coreia do Norte, porque ela sujeita a um conjunto muito grande e extenso de sanções internacionais, vê agora aqui uma moeda de troca muito interessante. A Rússia vai ter que dar também alguma coisa em troca à Coreia do Norte. Via-se a satisfação do líder norte-coreano. General Arnon Moreira, para a semana fazemos uma curta pausa para férias, também merece. Portanto, o Domínio da Guerra volta daqui a 15. Boas férias, bom fim de semana, General. Muito obrigado, um grande abraço para todos.